Olá, meus queridos. Química B, aula 13, 4B, aula 13. Uma aula bem importante, assuntos bem cobrados nos principais vestibulares aí, que é o cálculo estequiométrico com reagentes em excesso e reagentes limitantes. Tudo bem? Na verdade, se a gente tiver um reagente em excesso, a gente também tem reagente limitando a reação pela proporção. Tudo bem? Mas a gente vai ver isso bem detalhadamente, tá? Para a gente continuar nessa química B, a gente tem que lembrar sempre do cálculo estequiométrico, quando a gente fazia mol com mol, massa com massa, massa com volume, né? Essas proporções a gente não pode esquecer mais. A gente vai trabalhar bastante com isso. Então, sempre ter a ideia de que um mol tem 6 vezes 10 a 23 moléculas, né? Tem um volume gasoso em CNTP de 22,4 litros e tem uma massa em gramas que a gente tira dos dados, a famosa massa molar. Tudo bem? E outra, sempre está verificando se a reação química está balanceada. Uma vez feito isso, a gente consegue entender daí o que são reagentes em excesso. Então vamos lá. Olha só. Estar em excesso significa estar em quantidade superior àquela exigida pelas proporções estequiométricas. Olha, muito simples, né? Se eu quiser produzir água, eu pego 1 mol de gás hidrogênio, coloco para reagir com meio mol de gás oxigênio e produzo 1 mol de água. Tudo bem? Os coeficientes estequiométricos são 1 para meio para 1. Se você pegar a tabela periódica, você vai ver que o hidrogênio tem massa 1. Mas como são dois hidrogênios, aqui é massa 2. Memoriza isso, massa 2. O oxigênio tem massa 16. Vezes 2 dá 32 por mol. Mas como é meio mol, 16. Então, 2 gramas de hidrogênio reagem com 16 gramas de oxigênio e a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos, dando 18 gramas de água. Então, vamos lembrar? 2 reage com 16, produzindo 18 gramas de água. Se você não lembrava da lei de Lavoisier, lembra que o oxigênio pela tabela vale 16, mais 2 hidrogênios dá 18. Tudo bem? Então, se 2 reage com 16, dando 18, por essa proporção constante, eu posso dizer que 1 grama, que é a metade de 2, reage com 8, que é a metade de 16, dando 9, que é a metade de 18. Isso a gente já sabe, a gente viu nas aulas anteriores, tudo bem? Daí você resolve produzir um pouco de água na sua casa. Você vê que você tem 2 gramas de hidrogênio e 18 gramas de oxigênio. E você percebe que isso aqui está fora da proporção. Porque o dobro de 1 é 2 e o dobro de 8 é 16. Então, você só precisa de 2 vezes 8, que é 16. 18 tem oxigênio a mais. Esse oxigênio que está a mais, né, está fora da proporção 2 gramas, que é o dobro de 1. Resumindo, se eu tenho essa receita em casa, dizendo assim, ó, para produzir 9 gramas de água, combine 1 grama de hidrogênio com 8 gramas de oxigênio. Se você tem 2 gramas de hidrogênio, você tem o dobro da receita. Então, você vai usar o dobro da receita aqui, e o dobro de 8 é 16, e não 18. Logo, você tem 2 gramas em excesso, tudo bem? Então, você vai produzir quanto? Para você descobrir quanto de água você vai produzir, você nunca vai usar o reagente em excesso, porque se você tem um em excesso, esse aqui vai estar limitando a quantidade, né? Ó, se daqui para cá está dobrando, daqui para cá tem que dobrar, para que daqui para cá dobre também. Qual que é o dobro de 9? 18. Tudo bem? Então, essa reação aqui é seguindo a proporção, né? E seguindo a proporção, que é o dobro, a gente tem 2 gramas de oxigênio em excesso. Esse 2 gramas não participa da reação. Do jeito que ele entra, ele sai. Então, eu não consigo produzir um pouco mais do que 18 gramas de água se eu só tenho um pouco mais de oxigênio e não um pouco mais de hidrogênio, tudo bem? Se eu tivesse 2, alguma coisa aqui de hidrogênio, aí talvez eu pudesse usar todos esses 18 gramas. Mas como eu tenho só o dobro, aqui eu vou usar só o dobro. E o dobro de 8 é 16, tudo bem? Então é muito simples, gente. Então, se ele fala assim, ó, o que dá para produzir de água com 2 gramas de hidrogênio e 18 de oxigênio? Eu não posso, deixa eu pegar uma caneta aqui, ó. Eu não posso fazer a minha proporção por aqui, ó. Eu jamais vou poder fazer isso, ó. Se 8 produz 9, 18 produz x. Por quê? Porque esse 8 está em excesso, tudo bem? Quando eu tenho um reagente que está em excesso, ele não pode determinar a proporção. Quem determina a proporção, então, é quem está
como reagente limitante, tudo bem? Então, 1 está para 9, assim como 2 está para X. Por que eu estou usando 2 gramas e não 18? Porque esse aqui está dentro da proporção, tudo bem? É o meu reagente limitante. Se 1, né, produz 9, 2 produz 18. E aqui eu obtive o resultado, 18 gramas de água produzida. Para produzir 18 gramas, eu só usei 16. Então, 2 gramas aqui, ó, que sobraram, estavam em, vou botar só um ezinho aqui, ó, em excesso, tudo bem? Então, olha só o que está escrito aqui, ó, isso aqui é muito importante. O excesso não participa da reação, tudo bem? Ele não é nem reagente nem produto, porque para eu chamar de reagente ele tem que participar. Para a gente visualizar isso macroscopicamente, de uma forma bem simples, ó, aqui eu tenho hidrogênio, aqui eu tenho oxigênio, eu combino os dois para produzir água, mas nem tudo que vai ser produzido aqui é água, porque uma parte de oxigênio que estava em excesso ficou aqui em cima, entenderam? Combinando hidrogênio com oxigênio, eu consegui produzir água, tá vendo? Mas a parte de oxigênio a mais ficou aqui, ó, na forma de oxigênio, porque não participou da reação, nem como reagente, nem como produto, tudo bem? Então, quando eu tiver sugestão de cálculo com valores fora da proporção, eu nunca posso usar como referência de proporção quem está em excesso. Eu uso sempre quem está dentro da proporção. E quem está dentro da proporção é quem a gente chama de reagente limitante. Tudo bem? É muito importante, gente. Então, reagente limitante. Olha só, tirada da tua apostila. É o reagente consumido em primeiro lugar na reação. É aquele que está obedecendo à proporção. O nome reagente limitante deve-se ao fato de a quantidade máxima de produto formado depender da quantidade inicial desse reagente. A partir do momento em que esse reagente é consumido, não se pode formar mais produto. No exemplo acima, dizemos que o hidrogênio é o reagente limitante, já que o oxigênio era o reagente em excesso, tudo bem? Então, olha só mais um caso aqui, ó. Se eu tiver anidrido acético e colocar para reagir com ácido salicílico, eu vou produzir aspirina e água. As proporções estão aqui, ó, 102 gramas de anidrido acético reagem com 276 gramas de ácido salicílico, produzindo 360 gramas de aspirina e 18 gramas de água. Tudo bem? Se por descuido forem misturados 102 gramas do anidrido acético com, olha só, 300 gramas de ácido salicílico, se eu colocar mais ácido salicílico aqui, ó, né, reagirão os 102 gramas do anidrido acético com 276 gramas do ácido salicílico, para que a proporção seja mantida. Assim, restarão 24 gramas do ácido salicílico excesso com 360 gramas de aspirina e 18 gramas de água. Ou seja, o que eu coloquei mais aqui, ó, não reagiu, porque não está dentro da proporção. Eu vou produzir aspirina, eu vou produzir água, né? E os 24 gramas que eu coloquei a mais de ácido salicílico vão ficar sobrando no final da reação. Tudo bem? Porque o meu reagente limitante é quem está dentro da proporção. Beleza? Mas a melhor forma de aprender isso, gente, é calculando, tá? Então vamos fazer algumas questões aqui, ó. Ao colocarmos para reagir 3 mols de N2 com 6 mols de H2, a massa total de gás amônia formada será de. Olha só, primeira coisa, a gente olhando para a reação, a gente percebe que 1 mol reage com 3, certo? Então, se eu coloquei 3 mols, ó, outra coisa, e 3 mols é o triplo de 1. Então, a proporção é 1 para 3 para 2. Quando eu tiver uma certa quantidade de N2, a de hidrogênio tem que ser o triplo. Tá vendo? Quando eu coloco 3 mols de N2, então a quantidade de H2 tem que ser o triplo. E o triplo de 3 é 9, mas ele colocou só 6. Então ele colocou abaixo da proporção. Esse aqui está em excesso e o que está abaixo da proporção é o meu reagente limitante. Tudo bem? Então vamos colocar isso aqui no exercício? Olha só. 1 mol de N2 reage com 3, produzindo 2. Tudo bem? Se eu colocar 3 mols desse aqui, eu preciso de 9, porque é 1 para 3, 3 para 9. Como eu só tenho 6, então esse aqui é o meu reagente limitante, porque esse aqui está em excesso. Então, quem vai determinar a quantidade que será produzida, né, na verdade, é o reagente limitante. Então, a conta, eu vou matar ela aqui, ó. Tá vendo? Utilizando o limitante. Beleza, gente?
Então, olha só, se 3 de hidrogênio produz 2 de amônia, então 3 de hidrogênio, 6 de hidrogênio, né, que é o que ele colocou, produz 4. Olha só, de 3 dobrou para 6, de 2 dobra para 4. Tudo bem que aqui eu tinha 3, mas eu não vou usar os 3. Por quê? Porque está fora da proporção, está em excesso. Tudo bem? E se eu conseguir produzir 4 mols de massa molar 17 gramas por mol, 4 vezes 17 dá 68 gramas. Resposta, letra A de amor. Tudo bem, gente? Então aqui foi bem fácil. Se 3, ou melhor, se 1 reage com o triplo que é 3, 3 então reage com o triplo que é 9. Como ele não colocou 9 de H2, esse aqui é o limitante e esse aqui está em excesso. Tudo bem? Se 1 reage com 3, então aqui é 3 vezes menos. Então 6 reage com quanto? Com 3 vezes menos, que vai ser quanto? 2. Só 2 reagiu. 1 mol ficou em excesso. Tudo bem? Tranquilo, gente? Então vamos fazer mais um? Então vamos lá. Qual a quantidade máxima de carbonato de cálcio que pode ser preparada a partir da mistura de 2 mols de carbonato de sódio e 3 mols de cloreto de cálcio? Aqui ela é FUVEST, tá vendo? E ela complicou um pouquinho a nossa vida, por quê? Porque ele não deu as fórmulas. Essas fórmulas a gente aprendeu lá na primeira série. Então a gente precisa escrever essas fórmulas, tá? Mas não são fórmulas difíceis, são bem recorrentes, ó. Carbonato de sódio, olha a fórmula aqui, ó, Na2CO3, cloreto de cálcio, CaCl2, carbonato de cálcio, CaCO3 e cloreto de sódio, NaCl. Tudo bem? Então vamos colocar aqui, ó, na reação. Ele disse aqui, ó, qual a quantidade máxima de carbonato de cálcio que pode ser preparada? Então, o carbonato de cálcio é produto. A partir de uma mistura de carbonato de sódio, que está aqui, com cloreto de cálcio, que está aqui. Então, carbonato de sódio com cloreto de cálcio, dando carbonato de cálcio mais cloreto de sódio. Fazendo o balanceamento, a proporção é 1 para 1 para 1 para 2. Tudo bem? Aí ele vai dar a massa do carbonato de cálcio. O carbonato de cálcio tem a massa de 100 gramas por mol. Tudo bem? 100 gramas. Então, olha só. Se eu coloco 1 mol de carbonato de sódio para reagir com 1 mol de cloreto de cálcio, eu produzo 1 mol que tem 100 gramas. Então, se eu colocar 2 mols de carbonato de sódio, eu preciso de 2 mols de cloreto de cálcio. Ele colocou 3, mas 1 está em excesso. Se 1 reage com 1, 2 reage com 2 e não com 3. Então, esse aqui é o meu reagente limitante, esse aqui está em excesso, então a minha continha tem que ser pelo limitante. Se 1 dobrou para 2, 1 dobra para 2. E dobro de 100, 200 gramas. Tudo bem? Na verdade, 1 mol de cloreto de cálcio estava em excesso. Beleza, gente? E eu não posso usar o excesso na proporção. Certo? E daí, por último, uma aqui, ó, bem bacaninha, ó. A reação completa entre 5 gramas de gás carbônico e 8 gramas de hidróxido de sódio, segundo a equação. Olha, foi bem legal, ele deu a equação e deu ela balanceada já. Produz quantos gramas de carbonato de sódio, restando quantos gramas do reagente colocado em excesso. Os números que preenchem corretamente as lacunas são. E ele deu as massas molares, olha só, gente, do CO2, do hidróxido de sódio e do carbonato de sódio. Então, eu só tenho que pegar essas massas em gramas por mol e multiplicar pela quantidade de mol. Vamos ver então? Olha só. 1 mol de CO2 reage com 2 mols de hidróxido de sódio, produzindo 1 mol de carbonato de sódio mais 1 mol de água. Então, é 1 para 2 para 1. Como ele não está citando a água aqui, ó, né? Então, a gente não precisa colocar ela aqui, não. A gente só sabe que ela tem, mas a gente não precisa de resultado de água aqui, porque não tem resposta cobrando nada de água aqui, né? Ou melhor, pergunta cobrando alguma coisa de água. Então, olha só, ele falou que colocou 5 gramas de gás carbônico e 8 gramas de hidróxido de sódio. 44 reage com 2 mols de 40, então dá 80. Ó. 44 reage com 80. Mas ele colocou 5 e 8. Como é que a gente pode analisar isso? Ó? 8 é 10% de 80. Então, vai usar 10% de 44, que é 4,4, certo? De 8 para 80, dividiu por 10. Então, 44 dividindo por 10 dá 4,4. Mas ele sugeriu 5. 5 é mais do que a proporção 4,4. Então, 5 está em excesso. Quanto que é o excesso?
0,6 gramas. Se o 5 é o reagente em excesso, eu vou ter que fazer pelo reagente, qual reagente, gente? O limitante, que me diz, ó, se 80 gramas produz 106, 8, que é 10 vezes menos, produz 10,6, que é 10 vezes menos. Se eu dividir esse por 10, esse aqui também. Então, o que está em excesso, 0,6 gramas. O que produz 10,6 de carbonato de sódio. Então, qual é a alternativa correta, gente? Produz 10,6, restando 0,6 gramas do reagente no excesso. Letra A de amor. Tudo bem? Tranquilo, gente? Tente resolver os outros exercícios e assim, se surgir dúvidas, eu tiro essas dúvidas via WhatsApp. Só me chamar no privado. Tudo bem? Um abraço. Tchau, tchau.